Jill Valentine, uma agente altamente treinada da Organização de Combate a Bioterrorismo, recebeu uma ligação urgente em seu celular. O som do telefone cortou o silêncio do seu apartamento e ela pegou o dispositivo, vendo um número desconhecido piscando na tela. Curiosa e preparada para qualquer emergência, Jill atendeu a chamada. Do outro lado da linha, uma voz grave e autoritária falou: Jill, temos uma nova missão para você. Um lugar chamado Crystal Lake tornou-se alvo de atividades suspeitas. Sua tarefa é investigar e neutralizar qualquer ameaça que encontrar. Acredita-se que zumbis são a causa. Jill franziu a testa ao ouvir a palavra zumbis. Ela estava acostumada a enfrentar criaturas grotescas, mas essa missão parecia mais um caso típico dos incidentes biológicos que ela costumava enfrentar. Sem hesitar, ela aceitou o desafio e partiu para Crystal Lake. Ao chegar ao local, Jill percebeu que estava diante de uma floresta densa e sinistra. Ela ativou sua lanterna e começou a investigar, observando as árvores retorcidas e o ar pesado ao seu redor. Enquanto seguia um caminho estreito, os sons noturnos intensificavam sua atenção. De repente, ela avistou uma figura alta e imponente emergindo das sombras. Era um homem usando uma máscara de hóquei e empunhando um machete ensanguentado. Jill reconheceu imediatamente o icônico assassino conhecido como Jason Voorhees. Os dois se encararam por um momento, cada um avaliando o adversário. Sem perder tempo, Jill sacou sua pistola e abriu fogo contra Jason. Ele avançou impiedosamente, esquivando-se das balas com movimentos rápidos e assustadores. Jill sabia que estava enfrentando um oponente formidável. A agente habilidosa usou toda sua destreza e treinamento em combate para enfrentar Jason. Ela executou chutes giratórios, golpes precisos e manobras evasivas para tentar encontrar uma abertura em sua defesa impenetrável. Cada soco e chute ecoavam pela floresta enquanto a batalha se intensificava. Apesar de seus esforços, Jill percebeu que Jason era resistente e implacável. Ele era um assassino sobrenatural, com uma força sobre-humana e uma resistência incrível. A agente percebeu que não poderia vencê-lo apenas com ataques diretos. Ela precisava usar seu ambiente a seu favor. Jill atraiu Jason para um lago próximo, levando a luta para as águas turvas. Ela mergulhou, aproveitando sua habilidade como nadadora para se movimentar com agilidade. Jason, mesmo não sendo tão ágil debaixo d'água, ainda representava uma ameaça mortal. A agente nadou rapidamente, desferindo golpes diretos no assassino. Ela aproveitou sua velocidade debaixo d'água para atingi-lo repetidamente, tentando enfraquecer o assassino. Cada golpe parecia abalar Jason, mas ele se recusava a ceder. Sua resistência era surpreendente. Mesmo na água enquanto lutavam, Jill notou uma grande pedra submersa nas proximidades. Ela teve uma ideia. Nadando com agilidade, ela se posicionou atrás da rocha, usando-a como cobertura. Quando Jason se aproximou, ela emergiu silenciosamente, agarrando-o por trás e empurrando contra a rocha com toda sua força. Jason grunhiu de dor enquanto a pressão da rocha o prendia. Jill sabia que aquela era a sua chance de acabar com a ameaça. Ela pusou uma faca de combate de seu coulter e desferiu golpes rápidos e precisos no assassino, mirando em pontos vitais. Apesar de cada ferida infligida, Jason ainda resistia, sua força sobre-humana permitindo-lhe lutar contra a gravidade da situação. Jill sabia que precisava tomar medidas mais drásticas. Ela retirou um frasco de um líquido inflamável de sua mochila e, com um movimento rápido, derramou-o sobre Jason. Com um isqueiro em mãos, Jill lançou uma chama na direção do assassino. O líquido inflamável pegou fogo instantaneamente, envolvendo Jason em chamas. O assassino soltou um grito gutural, tentando se livrar das chamas, mas era tarde demais. O fogo consumiu seu corpo. Jill observou com cautela, certificando-se de que o perigo tinha passado. Jason, apesar de gravemente ferido, ainda estava de pé.
Ele conseguiu se extinguir e sua resistência continuava impressionante. Sabendo que não podia permitir que ele se recuperasse, Jill se lançou em um último ataque. Utilizando todas as suas habilidades de combate, ela desferiu uma série de golpes devastadores contra Jason. Seus punhos voavam como um raio, cada soco aumentando em força e precisão. O som de ossos quebrando ecoava pela floresta enquanto Jill se entregava à batalha. Finalmente, depois de uma sequência impressionante de golpes, Jill lançou um chute poderoso diretamente no queixo de Jason. O impacto foi tão violento que sua cabeça foi arremessada para trás com uma força brutal. O assassino caiu no chão, imóvel. Jill observou cautelosamente, certificando-se de que ele estava verdadeiramente derrotado. Satisfeita, mas exausta, ela pegou seu rádio e chamou a equipe de extração para removê-la da área. Ela sobreviveu à batalha, mas sabia que Jason era uma ameaça que poderia retornar um dia. Enquanto era transportada em segurança, Jill refletia sobre o que tinha enfrentado. A luta contra Jason Voorhees tinha sido uma das mais intensas de sua carreira. Ela sabia que, embora tivesse saído vitoriosa, aquele não era o fim da carreira. Jason Voorhees era um inimigo implacável e ela não poderia subestimá-lo. Ao retornar à sede da organização, Jill relatou detalhadamente sua batalha contra Jason. Suas observações e descobertas foram cuidadosamente registradas para futuras referências. A organização reconheceu a gravidade da situação e decidiu manter Crystal Lake sob vigilância constante. Mesmo sabendo que a ameaça de Jason ainda pairava, Jill sentia-se aliviada por ter sobrevivido e ter conseguido proteger a população local. Ela continuaria treinando e se preparando para enfrentar qualquer ameaça que surgisse. No entanto, no fundo de sua mente, Jill sabia que Jason era um adversário único. Ele havia desafiado a morte repetidamente e retornado para assombrar os vivos. Uma sensação incômoda alertava de que eles poderiam se encontrar novamente em algum momento do futuro. Enquanto Jill se recuperava dos ferimentos e continuava suas missões, ela permanecia vigilante, consciente de que Jason Voorhees poderia emergir novamente das sombras. Ela estava determinada a enfrentá-lo mais uma vez, caso necessário, com a esperança de que, um dia, pudesse encontrar uma maneira de pôr um fim definitivo ao terror impiedoso que ele representava. Enquanto a história se espalhava entre os membros da organização, a luta épica entre Jill Valentine e Jason Voorhees se tornou uma lenda, inspirando outros agentes a enfrentarem seus próprios desafios com coragem e determinação. E assim, a história da implacável agente da STARS e o infame assassino de Crystal Lake entrelaçarão-se em um conto de sobrevivência, coragem e uma batalha sem fim contra o mal. Jill continuaria sua missão de proteger o mundo contra as ameaças biológicas e sobrenaturais, sempre pronta para enfrentar qualquer desafio que surgisse em seu caminho.